No nosso encontro de hoje falaremos sobre um estudo que estudou o efeito de uma intervenção em atividade física por WhatsApp na aptidão física e no risco cardiovascular. Esse é o estudo, ele foi publicado em 2017. Os autores mencionam na introdução que a aptidão física é um importante preditor de morbidade e mortalidade em adultos. Estima-se que entre 2000 e 2050 a proporção de idosos passará de 11% para 22% da população, portanto, essa proporção dobrará. O problema que os autores elencam também é que quanto mais velhas as pessoas, mais sedentárias elas acabam se tornando. A Organização Mundial da Saúde define a expressão M-Health como práticas de saúde que têm como suporte dispositivos móveis. Um exemplo disso seriam os celulares, que podem ser usados para promover atividade física com baixo custo, visto que a maior parte das pessoas possui um. Ainda são poucas as intervenções nessa área, por isso os autores desse estudo se interessaram por explorar essa área do conhecimento. O objetivo deles foi avaliar a viabilidade e a efetividade de uma intervenção de atividade física por 10 semanas, conduzida por WhatsApp, nos componentes da aptidão física e nos fatores de risco cardiovascular, em comparação com uma intervenção face a face em adultos idosos. A amostra dos autores foi uma amostra por conveniência, ou seja, foi convidado a participar da pesquisa aqueles que eram da rede conhecidos dos autores e que se voluntariaram a participar. Eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, composto por 15 pessoas, recebia orientações pelo WhatsApp de como fazer os exercícios para manter-se ativo. O segundo grupo, composto por 20 pessoas, recebia aulas presenciais de atividades físicas. E o terceiro grupo, composto por 13 pessoas, foi orientado a manter-se sedentário, como já era antes da participação no estudo. Os participantes desse estudo tinham de 53 a 73 anos e foram recrutados por anúncios na mídia e por convite pessoal também. Era critério para participar da pesquisa ter um celular com acesso à internet e ter capacidade de fazer exercícios vigorosos. Todos os participantes preencheram um questionário sobre atividade física chamado PAR-Q e participaram de um programa de atividade física, seguindo as recomendações do American College of Sports Medicine, 2 vezes por semana, por 10 semanas. Esse programa continha exercícios aeróbios e de força. Obviamente, esse programa foi proposto aos 2 primeiros grupos da pesquisa, o grupo WhatsApp e o grupo presencial, e o último grupo ficou sem intervenção. A adesão foi bastante razoável, né? No grupo WhatsApp, 82% aderiu à proposta e no grupo presencial a adesão foi maior, 86%. No grupo que permaneceu sedentário não teve intervenção, portanto eles não avaliaram a adesão. Como funcionou a intervenção por WhatsApp? Os autores mandavam aos participantes 2 vídeos de 5 minutos por semana durante 10 semanas. Então, a cada semana, os participantes recebiam 2 vídeos com 5 minutos orientando o que eles deveriam fazer de exercícios naquela semana. É mais ou menos como está ilustrado aqui. Então, vinha um vídeo e as orientações de como eles deveriam fazer, como que funcionariam as séries, o descanso, em que dias eram para ser realizados, né, que tinha que ser dias alternados. Então, eles recebiam 2 vezes por semana esses vídeos. Os autores avaliaram o risco cardiovascular, algumas variáveis antropométricas, a aptidão física e a pressão arterial. O grupo que participou presencialmente fazia as mesmas atividades propostas por WhatsApp para o outro grupo, fazia presencialmente com supervisão. E o grupo controle não recebeu orientação nenhuma.
Então, vamos aos principais resultados dessa pesquisa. Nessa tabela, nós temos as características dos participantes antes do início da pesquisa. Então, ela nos mostra que em relação à idade, peso, estatura, IMC e massa gorda, os participantes não eram diferentes, os participantes dos 3 grupos. Houve sim uma diferença aqui na massa livre de gordura. O grupo que participou do treinamento tinha menos massa magra, menos massa livre de gordura do que o grupo controle e o grupo que participou da intervenção por WhatsApp. Circunferência da cintura, relação cintura-estatura, frequência cardíaca de repouso e nível de atividade física também não foi diferente entre os 3 grupos antes do início da intervenção. Agora aqui os autores nos mostram os efeitos da intervenção nos fatores de risco cardiovasculares. Em relação à pressão sistólica, eles fazem comparações 2 a 2 entre cada grupo e só aparece diferença aqui em relação à comparação do grupo de treinamento presencial quando comparado com o grupo que não fez nenhum treinamento. O grupo que fez o treinamento apresentou maior redução na pressão arterial sistólica em relação ao grupo controle. Em relação à pressão diastólica, também houve diferença na comparação entre o grupo que treinou presencial com o controle e também entre o que treinou presencial com o grupo que fez a intervenção por WhatsApp. Pressão arterial média, diferença só entre o grupo que treinou presencial e o grupo controle. Não houve diferença na circunferência da cintura após a intervenção nos 3 grupos. Em relação à relação cintura-estatura, isso também não mudou após a intervenção. E a frequência cardíaca após o exercício, novamente aqui na comparação entre o grupo que treinou presencial e o grupo controle, o grupo que treinou presencial apresentou uma melhora nessa variável superior ao grupo controle. Os autores do artigo aqui também nos mostram os efeitos da intervenção na composição corporal. Em relação ao peso, houve diferença apenas entre o grupo que treinou presencial em relação ao grupo controle. Quem treinou presencial teve redução de peso maior do que quem não fez nada. Em relação ao índice de massa corporal, novamente nós observamos diferença aqui, quem treinou presencial e quem não fez nada. Massa livre de gordura, não houve diferença entre os grupos após a intervenção. Esse aqui é a massa adiposa, né? Quilos de gordura por metro quadrado. E aqui sim a massa livre de gordura, que também não houve diferença após a intervenção. Aqui os últimos dados dizem respeito ao equilíbrio, que foi alterado no grupo que fez a intervenção por WhatsApp quando comparado ao controle e também em relação ao grupo que treinou presencial quando comparado ao grupo que treinou por WhatsApp. Então, as mudanças maiores parecem ser no grupo que fez o treinamento presencial em relação aos demais. Força de preensão manual. Não houve diferença entre os grupos e capacidade aeróbia também não mudou na comparação entre os 3 grupos. Com isso, os autores do estudo concluem que a orientação de exercícios por WhatsApp, sem nenhuma outra estratégia de estímulo à adesão, é viável. Houve boa adesão. Comparação entre os grupos WhatsApp e treinamento presencial mostrou melhores mudanças no último grupo, o grupo presencial, em relação à maior parte das variáveis. Portanto, o grupo de treinamento presencial obteve melhoras mais consideráveis do que o grupo que recebeu orientações por WhatsApp. E esses dois, claro, tiveram melhoras mais pronunciadas do que o grupo que foi orientado a permanecer sedentário.